Estevão, o primeiro mártir, Atos 6 ao 10. Como devo servir a Cristo? E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sireneus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. O primeiro pré-requisito mais importante para qualquer tipo de serviço cristão é estar cheio de fé e do poder do Espírito Santo. E foi por este poder que Estevão foi um servo sábio. Com este poder se tornou um realizador de milagres e um grande evangelista. Mas só pelo poder do Espírito Santo você pode colocar em prática os dons que Deus te deu. Os líderes eram um grupo de escravos judeus libertados por Roma, que formaram sua própria sinagoga em Jerusalém. Tais homens mentiram a respeito de Estevão, a fim de que fosse preso e levado ao sinédrio. Os saduceus, o partido dominante do conselho, aceitaram e estudaram apenas o livro de Moisés de Gênesis a Deuteronômio, sob o ponto de vista saduceu, e consideraram blasfemia. Quando Estevão foi levado perante o conselho dos líderes religiosos, a acusação contra ele foi a mesma usada contra Jesus Cristo. Ele foi acusado falsamente de querer mudar os costumes de Israel. A Estevão foi-lhe dado a palavra, e ele fez um longo discurso sobre o relacionamento de Israel com Deus. Em seu discurso, Estevão destacou 3 pontos principais no seu discurso. 1. A história de Israel e a da ação de Deus no mundo. 2. Que as pessoas adoravam a Deus muito antes de existir um templo. 3. E acrescentou que ele não vive em templo feito por mãos humanas. Em todo o mundo o evangelho germinou e se arraigou em lugares regados com o sangue dos servos do Senhor. Porém, antes de uma pessoa dar sua vida pelo evangelho, deve viver para o evangelho. Uma maneira que Deus treina seus servos é colocando-os em posições aparentemente insignificantes. O desejo de servir a Jesus é traduzido pela vontade de servir aos outros. Estevão foi um administrador e mensageiro efetivo antes de se tornar-se um mártir. Fora nomeado um dos responsáveis pela distribuição de alimentos na igreja primitiva. Pense bem antes de servir a Jesus. Servir ao Senhor é descrito na Bíblia como uma decisão séria, que exige amor sincero, entrega total e renúncia pessoal. Não é apenas uma atividade, mas uma postura de vida baseada na humildade, seguindo o exemplo de Jesus de servir com alegria e excelência, sem esperar reconhecimento humano. Servir deve ser um ato de amor e gratidão, não apenas obediência regrada. A verdadeira grandeza no reino de Deus vem do ato de servir aos outros, tornando-se servo de todos. Envolve renúncia pessoal e priorizar o reino, pois não se pode servir a 2 senhores. Servir traz bênção, e é um privilégio que gera alegria, mesmo diante de dificuldades. A motivação deve ser servir a Deus com o melhor de si, e não para agradar a homens. Essa reflexão indica que servir ao Senhor exige prontidão para fazer a sua obra, mesmo em meio a desafios. Por Pedro Alves.